Se os seres humanos fossem capazes de controlar os outros apenas com a saliva, surgiria a questão: será que eles escolheriam usar essa habilidade estranha para amar alguém de verdade ou para explorar outra pessoa em proveito próprio? Numa manhã ensolarada, o toque do celular quebra o silêncio de um quarto bagunçado. Na tela, aparece o nome da mãe de Kazumaki. O rapaz, ainda tentando ajeitar a camisa às pressas, atende enquanto se arruma para a escola. Andando de um lado para o outro, tranquiliza a mãe dizendo que está tudo bem, que consegue cuidar de si mesmo dormindo tarde e vivendo sozinho como estudante do ensino médio. A mãe comenta que pretende voltar ao Japão no ano que vem e pede que ele continue se virando direitinho até lá. Kazumaki desliga correndo, já atrasado. Ao baixar o celular, solta um suspiro cansado e olha para a zona que é o quarto. Mesmo vestindo o uniforme direitinho, nada naquela manhã está saindo como deveria. E ele sabe muito bem que mal conseguiu fazer alguma coisa. Enquanto isso, na casa ao lado, uma garota chamada Suzu sai irritada depois que a mãe pede para ela fazer um favor. A mãe conta que o vizinho Inishi viajou a trabalho para o exterior e que Kazumaki está morando sozinho. Por isso, pede que Suzu leve uma marmita e um aviso do condomínio para ele. Ao chegar na casa de Kazumaki, Suzu vê que a porta da frente está só encostada. Ela entra sem cerimônia e leva um susto quando Kazumaki, de repente, balança uma espada mágica de brinquedo na direção dela, acertando o cabo na cabeça da garota. Suzu fica furiosa com a pancada. Kazumaki, empolgadíssimo por estar testando o brinquedo pela primeira vez, logo se arrepende da palhaçada. Suzu, com calma irritante, diz que ele não mudou nada desde o primário e entrega o aviso que a mãe mandou. Kazumaki lê o comunicado sobre uma pessoa suspeita rondando a área da escola e já fica inquieto com o mundo lá fora. Suzu acha graça da covardia dele, principalmente porque ele nem tranca a própria porta. Provoca dizendo que gente ingênua, descuidada e mimada como Kazumaki é exatamente o tipo que se mete em encrenca fácil. Ainda zoando, sugere que ele leve a espada mágica para a escola para se proteger. Comentário que Kazumaki acha um exagero danado. Na escola, um amigo pergunta se ele curte morar sozinho. Kazumaki confessa que passa a maior parte do tempo jogando. O amigo acha engraçado o estilo de vida dele e incentiva a chamar um monte de garotas para casa. Até mostra um pôster de um cara rico que se casou com 5 mulheres. Kazumaki rejeita na hora, acha irreal e nem quer pensar nisso. No fundo, guarda a convicção de que quer amar apenas a garota que for destinada a ele. O amigo chama isso de sonho de criança, mas Kazumaki insiste que não é só sonho, porque ele já encontrou alguém que encaixa perfeitamente na imagem da garota ideal dele. De repente, uma garota se aproxima de Kazumaki e de Tamochi, o amigo. A presença repentina dela faz Kazumaki dar um passo atrás, tropeçar e encostar em Tamochi. Ele tenta responder o bom dia dela, mas a voz falha e as palavras não saem direito. A garota apenas comenta que o dia está bonito e vai cumprimentar outros alunos. Quando se afasta, Kazumaki pensa consigo mesmo que pelo menos hoje conseguiu falar com ela, mesmo que tenha sido quase nada. Tamochi, sem entender a empolgação, observa que Kazumaki na verdade não disse uma palavra. Kazumaki reflete sobre a garota, Yuzuki Karen. Linda, rica, popular. Antes que consiga organizar os pensamentos, Suzu aparece e logo percebe o clima de paixão no ar. Sem dó, chama Karen de longe. Karen se vira, curiosa. Suzu fala diretamente de Kazumaki, deixando o garoto em pânico por ser citado na frente da própria Karen. Karen diz que acha Kazumaki um menino sincero e engraçado, com jeito de criança. Suzu completa dizendo que ele é uma criança completa. Depois vai embora, jogando a última frase, que ele deveria parar de sonhar com alguém que claramente não combina com ele. As palavras de Suzu pesam. Para Kazumaki são cruéis. Na cabeça dele, Karen é a única garota que fala com gentileza, então deve ser a pessoa certa. Ele se lembra que a própria Suzu era uma criança chorona no passado, e agora o trata com dureza. Os pensamentos vão para a situação da família. A mãe se divorciou e casou de novo quando ele ainda estava no primário, e depois foi morar em outro país com a nova família. Por causa disso, Kazumaki cresceu com medo de que as meninas sejam imprevisíveis e assustadoras. Será que existe uma garota alegre, doce e carinhosa que realmente possa gostar dele de verdade? Tamochi, ouvindo as lamentações, diz que isso parece mais desejo egoísta do que qualquer outra coisa,
e que é melhor ele não alimentar ilusões. Na hora do almoço, Kazumaki procura dentro da mochila a marmita que a mãe de Suzu preparou. Ele evita comer na sala de aula porque Suzu o repreendeu por levar uma marmita igual à dela. Para não ouvir mais bronca, ele sai da sala de aula enquanto Suzu observa tudo em silêncio. Kazumaki caminha em direção ao jardim da escola, achando que ali é o lugar mais tranquilo para almoçar. Normalmente o espaço fica cheio de casais dividindo a comida, mas hoje está estranhamente vazio. A ausência de gente dá um raro momento de paz. Ele se assenta, abre a marmita e pretende comer sossegado antes da próxima aula começar. Assim que se acomoda, o movimento atrás da cerca chama a atenção dele. Uma figura vestida completamente de preto, chapéu preto, jaqueta escura, postura tensa, surge do lado de fora do terreno da escola. A presença daquela pessoa dispara o alarme na cabeça de Kazumaki. Ele congela por um segundo e logo se levanta, já pronto para correr. O estranho o vê primeiro. Em vez de agir com agressividade, parece aliviado ao encontrá-lo, como se Kazumaki fosse exatamente quem ele estava desesperado para achar. A pessoa estende a mão em sinal de socorro, visivelmente exausta e ansiosa, quase implorando ajuda. Mas Kazumaki não faz a menor ideia de quem seja aquela pessoa. Não consegue entender por que o estranho age como se fossem íntimos. A tensão aumenta quando o desconhecido questiona, com voz trêmula, por que ele não o reconhece. Kazumaki fica perdido, sem saber o que fazer nem como reagir. Antes que consiga responder ou fugir, uma voz conhecida grita seu nome do outro lado do jardim. Suzu se aproxima, rápido, passos cheios de irritação. Kazumaki entra em pânico ao lembrar que o rosto daquele estranho estava exatamente no aviso do condomínio que leu de manhã, a pessoa suspeita que anda rondando a área da escola. Sem pensar duas vezes, ele faz sinal urgente para o estranho se esconder. A figura se agacha atrás de um grupo de arbustos, bem na hora em que Suzu chega. Quando Suzu para na frente dele, já vem com a cara fechada. Reclama que fica andando pela escola carregando uma marmita idêntica dela, coisa que acha constrangedor. Kazumaki tenta entender se ela veio até o caminho todo só para brigar por causa disso, mas a irritação de Suzu só aumenta. Ela lembra que os pais dele estão fora, que ele precisa se virar sozinho, e fica repetindo: "Você tranca a casa direito? Desliga o fogão? Lembra que tem um suspeito rondando por aí?" Depois do sermão, sentindo sede, pega a garrafa de água de Kazumaki sem cerimônia e bebe em pequenos goles tranquilos. Kazumaki deixa, meio a gosto contra. Segundos depois, Suzu para de repente. Uma sensação estranha começa a se espalhar pelo corpo dela, algo que ela não consegue identificar. Não bebeu nada fora do normal, era só suco, mas a expressão dela muda enquanto tenta entender o que está sentindo. O comportamento de Suzu se altera-se de forma brusca. Ela se aproxima de Kazumaki muito mais do que o normal, encarando-o com uma seriedade que o deixa inquieto. A mudança é tão repentina que parece antinatural. Kazumaki fica cada vez mais nervoso, sem saber se é brincadeira, se ela está tendo um surto ou se é outra coisa completamente diferente. De repente, Suzu agarra o braço dele com força, impedindo que ele se afaste. A postura dela está intensa demais, como se tivesse tomado uma decisão irreversível sobre ele. A confusão de Kazumaki só aumenta. Ele pede que ela pare, assustado com a proximidade e com a sensação crescente de que algo está manipulando o comportamento dela. Suzu, porém, age com uma certeza inexplicável. Parece ter chegado à conclusão de que precisa confirmar algo a qualquer custo. As ações dela ficam insistentes demais, agressivas demais. Kazumaki já não consegue simplesmente ignorar. Ele quer se afastar, mas não sabe como fazer isso sem piorar o estado imprevisível dela. Enquanto isso, o estranho continua escondido ali perto, observando em silêncio o clima ficar cada vez mais pesado. De repente, a figura suspeita reaparece, agarra a mão de Suzu com força e empurra Kazumaki contra ela, obrigando-os a se beijar. Tudo acontece tão rápido que Kazumaki fica totalmente perdido, sem entender em que tipo de loucura está sendo metido. Durante o contato forçado, a saliva do estranho também entra na boca dele, aumentando ainda mais o nojo e a desorientação. A pessoa então explica: Suzu está sofrendo os efeitos do veneno de Kazumaki, e a saliva dela, do estranho, funciona como antídoto. Sem dar tempo para perguntas, empurra a cabeça de Kazumaki para frente e o força a passar sua própria saliva para Suzu. Kazumaki acaba beijando Suzu de verdade. Naquele instante, ele sente a maciez e o calor dos lábios dela, sensações que o distraem por um segundo. Um pensamento atravessa sua mente.
Será que Suzu gosta dele mais do que ele imaginava, mesmo ele estando apaixonado por Karen? Conforme o beijo se prolonga, Kazumaki sente a consciência escurecendo, como se o efeito tivesse sobrecarregando sua cabeça. De repente, Suzu volta a si. Ela se afasta com violência, dá um tapa na cara dele e grita perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo. Kazumaki tenta explicar que não tem ideia do que está acontecendo, que nada daquilo partiu dele. Suzu sai correndo, furiosa, gritando que jamais poderia gostar de alguém como ele. Kazumaki fica olhando ela se afastar, chamando-a confuso, sem entender como tudo virou esse caos em poucos minutos. Enquanto isso, a figura suspeita observa a cena com ar de quem cumpriu a missão, murmurando que o encanto de Kazumaki finalmente foi desfeito. Ainda atordoado, Kazumaki pergunta o que está acontecendo de verdade. A pessoa explica que tudo aconteceu porque Suzu bebeu da garrafa dele. A saliva de Kazumaki contém um veneno que afeta o sexo oposto, uma habilidade raríssima, presente em apenas 1 a cada 10 milhões de pessoas no país. É uma espécie de constituição mágica que permite controlar o sexo oposto através da saliva. Kazumaki tenta digerir a informação, pergunta o que significa encanto, atração, tudo isso. De repente, lembra dos avisos no quadro da escola e pergunta preocupado se isso significa que ele não poderá mais viver normalmente. A pessoa esclarece, se ele transmitir sua saliva tóxica para alguém do sexo oposto, o efeito pode ser neutralizado misturando-se com a saliva dela. Revela também que ambos possuem o mesmo veneno idêntico, ou seja, a mesma constituição mágica. Kazumaki pergunta o que deve fazer agora e se vai precisar ficar beijando todo mundo para neutralizar. A resposta é assustadora. Se ele não liberar regularmente a saliva para outra pessoa, o encanto vai se acumulando dentro dele e, com o tempo, causar instabilidade mental e até levar à morte. Kazumaki entra em pânico, não quer morrer, mas também não suporta a ideia de ter que continuar beijando Suzu. Chega até a considerar trocar saliva com outro homem como alternativa. Nesse momento, a figura suspeita tira o chapéu preto e a jaqueta escura, revelando que na verdade é uma mulher. Kazumaki fica boquiaberto e pergunta quem ela é de verdade. Em outro lugar, dentro de um grande escritório, um homem relata ao superior sobre a natureza da constituição mágica. Explica que se trata de uma habilidade rara que permite controlar o sexo oposto através da saliva, e acredita que esse poder é extremamente ligado a inúmeros casos não resolvidos de roubo e assassinato que continuam sendo mistérios para o público. Em seguida, ele mostra uma fotografia de um jovem sendo servido por 5 mulheres, um homem que atualmente está internado em um hospital para exames. A organização já capturou vários indivíduos com essa constituição mágica, e na visão deles, todas essas pessoas precisam ser eliminadas antes que façam mau uso do poder. Após ponderar várias questões, a figura suspeita, agora revelada como mulher, decide afinal ficar na casa de Kazumaki. Ao entrar, toma um banho longo. Quando termina, seca o cabelo cuidadosamente. A partir daquele dia, Kazumaki para de ir às aulas e passa a voltar para casa bem mais cedo do que o normal. A mulher explica que não tem vivido direito há vários dias e por isso procurou refúgio na casa dele. Apesar de tentar manter a compostura, Kazumaki vai ficando cada vez mais nervoso ao perceber que agora tem uma mulher morando dentro da casa dele. Quando ela o chama, ele dá um pulo de susto. Ela agradece por poder tomar banho e por ter emprestado roupas. As roupas, surpreendentemente, servem nela perfeitamente, o que deixa Kazumaki aliviado, afinal eram as maiores que ele tinha. Ele então autoriza que ela coma o que quiser da geladeira. Ela pega a comida de lá e devora imediatamente. Kazumaki conclui que devia estar morrendo de fome. Por fim, ele pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Himawa Ishigo e diz que faz muito tempo que não o via. Fica surpresa por Kazumaki ter desenvolvido a predisposição mágica e acha tudo aquilo algo extraordinário. Para ela, reencontrá-lo foi a decisão certa. Kazumaki, porém, não lembra dela de jeito nenhum. Só consegue se lembrar de poucas meninas que conheceu desde a infância e Himawa não está entre elas. O nome é completamente novo e isso faz ele pensar que ela está confundindo ele com outra pessoa que tem o mesmo nome. Ele tenta esclarecer perguntando onde teriam se conhecido, por que ela procurava e quando ele supostamente desenvolveu essa predisposição mágica, mas ao se virar para ela, descobre que Himawa já caiu no sono profundo. Ele tenta acordá-la, mas ela não reage. Ele conclui que deve estar exausta. Com cuidado, ele pega-a no colo e percebe o quanto ela é leve e macia nos braços, além de sentir um perfume agradável. No primeiro encontro, Kazumaki havia achado que Himawa era menino, por causa da roupa e da postura. Mas agora, vendo-a de perto, ele percebe que Himawa tem uma doçura no rosto. Fica surpreso ao notar isso,
principalmente depois de lembrar que já ter beijado aqueles lábios mais cedo. Logo em seguida cai a ficha. Ele gosta da Karen. E esse lembrete traz um conflito imediato aos seus pensamentos. De repente, ele se recorda da explicação de Himawa. Se não passar a saliva para alguém, o efeito acumulado pode acabar matando-o. A lembrança pesa como uma pedra. Enquanto coloca Himawa com cuidado no sofá, um pensamento perturbador atravessa sua mente. Ela também tem a constituição mágica. Isso significa que, para se manter viva, ela já deve ter trocado saliva com outros homens no passado. A ideia causa um mal-estar forte. Ele começa a desconfiar que Himawa pode ser perigosa, alguém capaz de usar o poder sem nenhum escrúpulo. Na manhã seguinte, Himawa acorda e cumprimenta Kazumaki com um sorriso caloroso. Em seguida, segura o queixo dele com calma, porém firme, dizendo que precisam neutralizar o veneno dele antes que ele saia de casa. A intimidade repentina deixa Kazumaki dividido. Ele não entende por que ela acha que ele vai aceitar tão facilmente e se pergunta se é porque ela mesma tem a constituição mágica, alguém acostumada a usar o encanto e o poder para manipular. Kazumaki acaba recusando, pede desculpa e explica, mais para si mesmo, que não consegue beijar alguém que não ama de verdade. Himawa fica em silêncio diante da rejeição e o clima pesa por alguns segundos. Inquieto, Kazumaki sai correndo de casa. Ele vai até a casa de Suzu levar o jornal para a mãe dela. A mãe pergunta por que ele chegou tão ofegante. Kazumaki responde que é perto, não tem problema. Ela repara que uma parte do jornal está rasgada. Ele pede desculpa na hora. O rasgo foi sem querer. O pedaço rasgado que ficou na mão dele traz exatamente a notícia sobre a pessoa suspeita que anda rondando a escola. Juntando as peças, Kazumaki pensa, se Himawa for mesmo a pessoa do aviso e tiver a constituição mágica, então ela tem poder para encantar quem quiser. Será que ela estava rondando a escola de propósito atrás dele? Lembra também do rosto dela quase chorando mais cedo e sente culpa por ter sido duro demais sem intenção. Decide que precisa voltar e se desculpar direito. Ao mesmo tempo, percebe que deixou uma estranha, ainda mais com poderes desconhecidos, sozinha dentro de casa. O pânico aumenta. Ele dá meia volta e corre de volta. Ao chegar, leva um susto. Himawa sumiu. A ausência o alarma imediatamente. Pensa que ela pode ter saído para procurá-lo de novo, talvez até ido atrás dele na escola. Preocupado e confuso, sai correndo outra vez, agora em direção ao colégio. Enquanto isso, Himawa, novamente com a jaqueta preta e o chapéu preto, anda sem rumo pelas ruas. Seus movimentos cautelosos chamam a atenção de um policial que faz ronda. O policial a para, explica que há denúncias de uma pessoa suspeita na região e pede documentos. O pânico toma conta dela. Himawa se prepara para correr. O policial a impede e pergunta onde ela mora. Na cabeça dela, a presença do homem é assustadora demais. Ela implora mentalmente por ajuda, sabendo que não consegue lidar sozinha com a situação. Nesse exato momento, Kazumaki aparece e intervém antes que levem ela embora. Ele se coloca firme na frente, diz que assume a responsabilidade e que a conhece. Para justificar, explica que Himawa estava rondando a escola atrás dele, que precisa da ajuda dele e que eles se reencontraram ontem mesmo. O policial pergunta qual o grau de parentesco. Kazumaki, tentando protegê-la, inventa que ela é a irmã mais nova que morava longe por causa do pai que vive em outra cidade, que o reencontro é importante, que precisam conversar a sós e pede educadamente que o policial não conte nada para os pais. Após ouvir, o policial solta Himawa e vai embora. Apesar do sucesso, Kazumaki pensa consigo mesmo, que nem tem irmã mais nova, a situação está cada vez mais surreal. Assim que o policial se afasta, Himawa tira o chapéu preto e se aproxima de Kazumaki. Ele se desculpa, percebendo que ela realmente tinha saído para procurá-lo. Himawa confirma com gestos e com o corpo ainda tremendo. Ela admite, sem palavras, que tem muito medo de homens e que não consegue lidar sozinha com essas situações.